Era uma noite silenciosa, mas havia uma inquietação no ar. A lua cheia iluminava a cidade, projetando sombras nas ruas desertas. O silêncio era absoluto, e tudo parecia parado. Mas não era a tranquilidade de uma noite qualquer. Era um presságio, um aviso silencioso. Em meio à escuridão, um homem solitário caminhava, com uma expressão que misturava temor e determinação. Esse homem, um profeta enigmático, havia recebido visões de um futuro terrível, visões que o colocariam em uma jornada contra as forças mais obscuras e poderosas da Terra. Ele sabia que sua missão não seria fácil e que estava prestes a enfrentar uma batalha espiritual que poucos compreenderiam. Ele era o escolhido para advertir a humanidade, e essa missão pesava sobre seus ombros como uma carga insuportável. A visão que ele recebera era clara e devastadora: destruição, caos e um julgamento iminente. Ele viu uma legião de criaturas sombrias emergindo das profundezas, trazendo morte e destruição à humanidade. Essas criaturas, grotescas e poderosas, eram lideradas por figuras malignas que desejavam corromper e controlar as almas dos homens, afastando-os da luz e arrastando-os para as trevas eternas. Em suas visões, o profeta também viu a chegada de um selo, um sinal divino que indicaria o momento final, o dia em que o julgamento cairia sobre a terra. Mas ele também viu uma esperança. Aqueles que se voltassem para a verdade e abandonassem suas transgressões poderiam encontrar redenção. Era sua missão anunciar essa esperança e alertar sobre o perigo iminente. Com esse peso no coração, ele começou a pregar. Em praças e esquinas, ele clamava ao povo, exortando-os a se arrependerem e a buscarem a redenção. Mas suas palavras caíam em ouvidos surdos. A maioria ria dele, chamando-o de louco e ignorando suas advertências. As ruas, antes agitadas, tornaram-se hostis, e as pessoas o evitavam, como se sua presença trouxesse desconforto. No entanto, havia alguns poucos que paravam para ouvi-lo. Esses poucos começavam a perceber que havia uma verdade profunda e assustadora em suas palavras. Eles sentiam algo inexplicável, como se o próprio universo estivesse tentando avisá-los através das palavras daquele homem. Com o tempo, esses poucos se tornaram seus seguidores. Eles se reuniam em segredo, escondidos da sociedade que os desprezava, buscando entender melhor as palavras do profeta e preparar-se para o que estava por vir. O profeta ensinava que a salvação só seria alcançada através do arrependimento sincero e da busca pela verdade. Ele os incentivava a se libertarem das correntes da materialidade e das ilusões mundanas, pois somente assim estariam prontos para o grande julgamento. Eles formaram uma comunidade unida pela fé e pelo desejo de redenção, e o profeta se tornou seu guia espiritual, um farol de esperança em meio às trevas. Conforme sua mensagem se espalhava, o poder e a influência de seus ensinamentos começaram a chamar a atenção dos poderosos. Esses líderes que dominavam o povo através do medo e da manipulação viam no profeta uma ameaça ao seu domínio. Eles decidiram silenciá-lo, ordenando que seus homens o capturassem e destruíssem a pequena comunidade que ele havia construído. Na noite marcada para o ataque, o profeta estava ciente do perigo iminente. Ele sabia que a luta que se aproximava era mais do que um confronto físico. Era uma batalha pela alma da humanidade. E assim, ele se preparou para o que viria, sabendo que, mesmo que isso lhe custasse a vida, sua mensagem precisava ser defendida. Quando os homens enviados pelos poderosos chegaram, uma batalha épica começou. Os seguidores do profeta, unidos em sua fé, formaram uma barricada em torno dele, protegendo-o de seus agressores. A luta foi intensa, mas de repente, algo sobrenatural ocorreu. O profeta clamou ao céu por proteção, e como resposta, uma tempestade se formou, cobrindo o céu com nuvens escuras e lançando ventos que cortavam o ar como lâminas invisíveis. O clima se transformou, e os inimigos, aterrorizados, hesitaram em continuar seu ataque. Nesse momento, o profeta ergueu sua voz em um clamor de arrependimento, pedindo a todos que se voltassem para a verdade. E enquanto ele falava, muitos que antes o ignoravam começaram a se juntar a ele. Havia algo em suas palavras,
uma força invisível que tocava os corações. Alguns dos próprios homens enviados para capturá-lo sentiram suas convicções abaladas e começaram a ouvir suas palavras. A luz da verdade parecia dissipar as trevas da opressão, e a multidão se uniu, clamando por um novo começo. E então, o momento final chegou. Diante de todos, uma visão deslumbrante se revelou. Um livro dourado flutuou diante do profeta, rodeado por uma luz intensa. Esse era o último selo, o símbolo de julgamento e esperança. Com mãos trêmulas, o profeta abriu o livro, e uma energia poderosa emanou dele, tocando cada pessoa presente. Visões de redenção e destruição preencheram as mentes de todos, revelando o destino de cada alma. Aqueles que rejeitaram a verdade foram condenados, enquanto os que abraçaram o arrependimento encontraram a promessa de um novo começo. Nesse momento, um anjo de luz desceu dos céus, imponente e majestoso. Ele se aproximou do profeta e declarou o julgamento final. Em suas mãos, o anjo empunhava uma espada flamejante, pronta para separar a luz das trevas, a justiça da injustiça. O anjo proclamou que aqueles que se voltaram para a verdade seriam salvos, enquanto os que persistiram na escuridão colheriam as consequências de suas ações. Com uma voz poderosa, ele anunciou o início de uma nova era, um tempo em que a verdade e a paz prevaleceriam sobre a terra. O cenário então se transformou. As marcas de destruição começaram a desaparecer, dando lugar a sinais de renascimento. Pequenos brotos surgiram do solo e um novo amanhecer despontou no horizonte. A multidão observava em silêncio, consciente de que estavam testemunhando o início de um novo mundo, um mundo purificado e restaurado. O profeta, agora em paz, observou o horizonte com gratidão, sentindo que sua missão havia sido cumprida. O anjo ergueu a espada uma última vez, abençoando a terra com sua luz, e então desapareceu no céu. O profeta sabia que seu tempo na terra estava terminando. Ele olhou para seus seguidores, sorriu com serenidade e, com um último suspiro, descansou, certo de que sua história, sua mensagem, viveria eternamente nos corações daqueles que escolheram a luz. E assim, sob o primeiro raio do novo amanhecer, o mundo renasceu.